meu nome é Roberta Ramona, estou aqui a convite da Euroroma para participar junto com vocês da Semana do Crochê. No vídeo de hoje eu trago o tutorial desse vestido mega charmoso, mega lindo, com cores fugindo do óbvio, super simples de fazer, todo feito com fio Fiore, todo trabalhado no pontinho alto alongado. Quem me acompanha sabe que eu adoro usar esse pontinho. Muitas dicas preciosas de modelagem para que você possa adaptar, seja qual for o seu tipo de corpo, seja qual for o seu tamanho. Porque sim, crochê é para todo mundo e para todos os corpos. Espero que gostem. Se gostarem, convido vocês a me seguir nas redes sociais. Tem um canal no YouTube com muitas dicas de vestuário, muitas dicas de modelagem, muitas fofurices para casa, vão lá. E também me sigam no Instagram, sou Roberta Ramona, tanto no Instagram como no YouTube. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal da Euroroma, caso vocês não sejam inscritos, de badalar o sininho, de ativar as notificações para ficar por dentro das novidades do canal e da Semana do Crochê. Deixem aí o gostei para fortalecer nosso trabalho, comentem aí me dizendo o que acharam e espero que gostem. Hoje nós vamos aprender esse vestido mega charmoso, com esse charminho aqui de amarrar as alcinhas com lacinhos nos ombros. Super simples de fazer, todo trabalhado no ponto alto alongado, que quem me conhece sabe que eu adoro utilizar, e com essas cores maravilhosas. Vamos falar um pouco agora do material utilizado e da quantidade que você pode vir a precisar. Eu trabalho sempre, gente, com orientações sob medida, para que você possa adaptar para qualquer que seja o seu tamanho. No decorrer do tutorial inteiro, eu falo as minhas medidas para vocês se orientando do que eu tô fazendo, mas vamos supor que esse vestido seja um GG. Então, vamos falar aqui do material que eu utilizei, qual material possivelmente você vai precisar. No vestido todo eu usei Euroroma Fiore. Adoro esse fio, adoro. O tex dele é 295 e a indicação de agulha dele é agulha 2 milímetros, que foi a que eu usei no trabalho inteiro. Agora vamos falar um pouco de quantidades. A cor azul petróleo, que é essa mesma que tem aqui, como vocês estão vendo, eu tinha até um de reserva. Eu usei apenas um novelo para fazer essa parte aqui de cima do vestido. E o que sobrou de apenas esse novelo que eu usei foi esse aqui. Então, eu precisei só de um do azul petróleo. Eu até comprei outro, caso eu precisasse, mas não precisei. E tá aqui a quantidade que sobrou para esse tamanho que eu fiz, com todos os acabamentos e tudo. Da cor mostarda, foi, eu acho que o que sobrou mais, porque eu precisei de um pouquinho, que eu precisava chegar na quantidade que eu queria. Então, eu usei um novelo inteiro do mostarda e do segundo novelo sobrou isso aqui. Então, sobrou bastante do mostarda pro tamanho que eu fiz. Da cor laranja, eu usei um novelo inteiro da cor laranja e o que sobrou do segundo novelo foi esse aqui. E da cor crua, que é a barra do vestido, eu usei um novelo inteiro e o que sobrou do segundo foi esse aqui. Em todo o trabalho, como eu disse pra vocês, usei agulha 2 milímetros. E agora vamos pro tutorial. Então, gente, vamos começar nosso trabalho tecendo com a cor azul petróleo, Fiore azul petróleo e agulha 2 milímetros. Só que eu quero explicar uma coisa pra vocês antes, e pode ficar meio escuro pra explicar pra vocês aqui nesse fio, pode ficar ruim de vocês enxergarem, então alguns detalhes eu vou usar pra explicar pra vocês essa cor mais clara aqui. Isso aqui é o Ecotrama verde água, que eu inclusive adoro trabalhar com o Ecotrama também. Gente, você pode fazer normalmente, ó, tecer a correntinha e fazer os pontos altos por cima, mas eu quero mostrar pra vocês aqui porque que eu prefiro ponto alto sem correntinha. Tá vendo aqui? Aqui tem a correntinha e aqui eu teci os pontos altos por cima, tá vendo aqui, ó? Quando você estica, tá vendo que aqui estica mais ou menos e aqui não, ó, aqui fica rígido. E aqui, ó, quando a gente estica aqui, ó, ele vem todo igualzinho, então por isso que eu prefiro o ponto alto sem correntinha. E aí, o que é que a gente vai fazer, gente? A gente vai tecer uma tirinha de pontos altos sem correntinhas da circunferência do peito, beleza? Então, eu tenho 110 centímetros de peito, então, eu vou tecer uma tira de pontos altos sem correntinhas, mais ou menos ali 105 centímetros, que é o descontozinho que eu faço já desse crochêzinho aqui que cede, ok? Então, vamos primeiro aprender aqui como faz o ponto alto sem correntinha, depois eu repasso com vocês as medidas. Vou colocar a câmera aqui bem de pertinho, gente. Ó, como é que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, dar laçada na agulha, vamos dar a primeira laçadinha e vamos fazer mais 3 correntinhas, ó. 1, 2 e
3 correntinhas. Dou a laçada na minha agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto normalmente. Vou vir aqui, ó, aqui eu não conto essa daqui, essa primeiro nozinho que eu dou. Eu vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha. Conto essa daqui como a primeira correntinha, ok? Vocês estão vendo aí bem de pertinho? Introduzo aqui minha agulhinha. Puxo meu fio e eu vou ficar com 3 laçadinhas na agulha. O que é que eu faço? Puxo aqui, ó, puxo uma, puxo, opa, deu uma escorregadinha, puxo 2 e puxo 3, tá vendo aqui? Então, aqui, contando com as correntinhas que eu subi, esse ponto que eu fiz, eu já tenho 2 pontos altos. Como é que eu continuo, Roberta? Laçada na agulha, e agora eu vou vir aqui, gente, ó, lá na base desse ponto alto que eu fiz. Vou vir aqui, ó, introduzo a minha agulha, aqui onde tem essas 2 argolinhas, ó, tá vendo aí que eu tô filmando bem de pertinho? Puxo meu fio, ó, puxo meu fio e fico com as 3 laçadas na agulha. Então, ó, eu vou, ó, puxo 1, puxo 2 e puxo 3. E a minha mãozinha aqui, ó, essa mãozinha eu já vou ajudando aqui pra ajustar meu ponto. Tá vendo aqui? Já tenho 3 pontos altos sem correntinha. Laçada na agulha aqui novamente. Venho aqui na base do meu ponto alto. Introduzo aqui nas minhas 2 argolinhas, ó. Tá focando aí pra vocês verem direitinho? Ó, puxo meu fio, fico com 3 laçadas na agulha. Uso aqui minha mão aqui pra ajeitar, pra ajustar. Puxo 1, puxo 2 e puxo 3. Tá vendo aqui, gente, como fica? Laçada na agulha, introduzo aqui, ó, nas 2 argolinhas da base. Puxo 1, puxo 2 e puxo 3. Laçada na agulha, introduzo aqui nas 2 argolinhas da base. Puxo 1, puxo 2 e puxo 3. E aqui, gente, a gente vai tecer até atingir o tamanho da circunferência do peito, beleza? Como eu disse pra vocês, eu tenho 1,10 m de peito, eu tiro aí uns 5 centímetros mais ou menos aí do desconto que vai dar, porque o crochê cede um pouquinho, e fiz 105 centímetros da minha tirinha aqui de pontos altos sem correntinha. Façam aí o tamanho de vocês e a gente se encontra já. Posse aqui da minha tirinha, gente, voltando aqui a trabalhar com vocês com o fio azul. Olha aqui, azul petróleo, que eu acho lindo. Olha aqui se ele tá todo certinho, ó, cuidado pra ver se não tá enrolado. E agora a gente vai unir aqui as 2 partes pra gente começar a trabalhar circular. Aí se a sua tirinha tá toda certinha e vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui, gente, a gente vai unir as 2 bandinhas aqui, as 2 extremidades da nossa tirinha. Dou a laçada na agulha, venho aqui nas minhas 2 argolinhas, conforme eu expliquei lá pra vocês, ó, dá pra ver aí na agulha. E aí, eu vou introduzir a agulha também aqui, ó, lá naquela primeira correntinha que a gente fez, ó. Lembra? Lá no mesmo lugar. Introduzo aqui, ó, mostrar de novo pra vocês o que é que eu tô fazendo. Tô com as 2 argolinhas, tô com a agulha aqui nas 2 argolinhas. Vou introduzir a agulha aqui também. Puxo aqui meu fio através daquela primeira correntinha que a gente fez. Puxo aqui o fio também através das 2 argolinhas. Ó, aqui agora as 2 extremidades já estão unidas embaixo. Faço o meu último ponto. Puxo 1 aqui, puxo 2 e puxo 3. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha que a gente fez lá inicialmente. Ó, introduz a agulha e puxa de uma vez com um ponto baixíssimo. Nossa tirinha vai ficar assim, gente, ó. Confiram mais uma vez se ela tá certinha. E agora nós vamos começar a trabalhar circular. Aqui, gente, eu vou ensinar pra vocês mais um truquinho de como a gente faz pra nossa emenda aqui ficar invisível, a nossa emenda de pontos altos ficar perfeita. Aqui onde eu tô, ó, que eu subi o ponto baixíssimo, que eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou subir 2 correntinhas, 1, 2, e aqui no mesmo lugar, no mesmo pontinho onde eu subi as 2 correntinhas, eu vou fazer de conta que essas 2 correntinhas aqui não existem, tá bom? Eu vou só aqui, ó, laçar na agulha. E aqui, gente, eu vou trabalhar com pontos altos alongados, beleza? O ponto alto normal é assim, ó. Puxo 1,
puxo duas. E eu gosto de trabalhar mais com ponto alto alongado, que eu acho que ele dá um caimento melhor na peça, beleza? Mas se você quiser trabalhar também com ponto alto, vai dar super certo, que aqui as nossas orientações são todas sob medida, ok? Então, ó, laçada na agulha, venho aqui no mesmo ponto, onde fiz as duas correntinhas, e puxo uma, puxo duas e puxo três, ok? Isso é um ponto alto alongado. E aqui, gente, na carreira todinha, ó, dentro de ponto alto, eu vou fazer aqui ponto alto alongado. Para eu não ficar repetindo com vocês o tempo todo, ponto alto alongado, ponto alto alongado, ponto alto alongado, eu vou falar só ponto alto, mas lembre-se que estamos trabalhando com ponto alto alongado. Mas se você quiser trabalhar com ponto alto, também vai dar super certo o seu vestido, ok? Então, ó, laçada na agulha, venho aqui dentro do ponto, puxo meu fio, ó, e puxo uma, puxo duas, puxo três. A gente vai continuar basicamente o mesmo trabalho que a gente já fez no ponto alto sem correntinha. Laçada na agulha, introduzo aqui na minha carreira de base, puxo um, puxo dois, puxo três. Laçada na agulha, introduzo aqui no meu ponto na carreira de base e puxo um, puxo dois, puxo três. E aqui, gente, a gente vai continuar fazendo um ponto para cada um na carreira de base, na carreira inteira, trabalhando circular, ó, tudo de pontos altos, lembrando que estamos usando o alongado, até a gente chegar aqui no ponto de emenda, onde eu vou ensinar a segunda etapa para vocês da emenda perfeita aqui nos pontos altos, ok? Terminei aqui toda a minha carreira, eu teci um ponto para cada um na carreira de base. Outra coisa muito legal de trabalhar com ponto alto alongado é que ele permite que o trabalho cresça mais rápido, né? Porque ele é o quê? Alongado, então vamos lá, continuar aqui, ó. Vou finalizar a carreira junto com vocês, ó. Laçada na agulha, vou vir aqui para os meus últimos pontos. Faço aqui esse ponto, finalizando aqui meu ponto. Vou fazer o último ponto. Lembram lá das duas correntinhas que a gente subiu? E aqui, gente, essas duas correntinhas é o segredo do acabamento perfeito, da emenda perfeita, quando a gente tá trabalhando, desculpa, com o ponto alto circular. Como é que a gente vai fazer, ó? Ao invés, normalmente, aqui a gente subiria 3 correntinhas e fecharia com baixíssimo na terceira correntinha, não é? Então, aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai, em vez de fechar com baixíssimo aqui na correntinha, a gente vai fazer de conta que ela não existe e a gente vai fechar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto que a gente fez aqui da carreira. Então, eu introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Daqui de onde eu tô, eu já vou subir 2 correntinhas, uma, duas. E aqui no mesmo lugar onde eu fiz as 2 correntinhas, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Porque é como se ela aqui não estivesse, ela só tá aqui, gente, pra gente fazer essa emenda o mais imperceptível possível. Tá vendo que aqui, ó, eles ficaram os dois bem juntinhos? Então, é isso que a gente precisa. Então, laçada na agulha. E aqui, eu vou continuar fazendo um ponto para cada um na carreira de base. Mesmo jeitinho da outra carreira. E eu volto aqui com vocês no final pra gente repetir mais uma vez aqui essa emenda perfeita, ok? Finalizamos aqui mais uma carreira. Vou fechar aqui novamente junto com vocês, ó. Já terminei aqui minha quantidade de pontos. Aqui aquelas 2 correntinhas, pulo ela aqui e faço de conta que ela não existe. Fecho aqui com o meu baixíssimo no meu primeiro ponto alto da carreira. Subo minhas 2 correntinhas. Faço o meu pontinho aqui no mesmo lugarzinho. E aqui, gente, tudo de novo, um ponto para cada um na carreira de base, sem aumentos em carreiras retas, até a gente atingir aí a largura de cobrir mais ou menos o busto, ok? Vou avançar aqui algumas carreiras, quando eu atingir o tamanho que eu preciso, eu volto com vocês. Gente, continuando aqui, ó, eu fiz 20 carreiras, essas 20 carreiras aqui ficou com 22 centímetros, ó, aproximadamente, que essa daqui ficou meio enroladinha, então eu estou dando uma puxadinha aqui pra compensar, ok? Então, agora, gente, o que é que a gente vai começar a fazer? Nós vamos começar a modelar a nossa peça, fazer diminuições aqui em direção à cintura, que é a parte de cima do vestido, e aqui a gente vai diminuir pra cintura. Como é que eu vou começar a diminuir aqui, ó? As diminuições, gente, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu fiz 6 pontos altos, e lembrando que estamos usando o alongado, viu? E
Agora eu vou começar a fazer as diminuições. Então, fiz 6 pontos, ó, um para cada um na carreira de base. E aqui eu vou fazer uma diminuição. Como é que faz a diminuição? A diminuição, gente, a gente faz da seguinte maneira, ó, laçada na agulha, venho aqui, introduzo meu ponto na agulha, puxo aqui, ó, primeira parte do meu ponto, a primeira laçada, a segunda laçada, e eu vou ficar com duas laçadas na minha agulha com o ponto incompleto. Eu venho, dou outra laçada na agulha, venho pro próximo ponto, ó, faço aqui a mesma coisa, ó, puxo parte do ponto, deixo na agulha, puxo a outra parte do ponto, deixo na agulha, e aqui eu vou ficar com 3 laçadinhas na agulha. E essas 3 laçadinhas aqui, eu puxo tudo de uma vez. Então, ó, onde eu tinha 2 pontos, agora eu tenho 1 ponto. E o resto da carreira, gente, a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a gente faz outra diminuição. Puxando aqui meu fio. Ó. Puxo aqui, ó, primeira parte do ponto. Puxo a segunda parte do ponto. Opa, que deu uma desfiadinha aqui. Puxo a segunda parte do ponto. Deixo na agulha aqui as 2 laçadinhas. Venho pro ponto seguinte, ó. Puxo a primeira parte do ponto. Puxo a segunda parte do ponto. E aí, quando eu tenho 3 laçadas na agulha, eu puxo tudo de uma vez. E aqui, gente, vamos seguir dessa maneira pela carreira toda. Faço 6 pontos sem aumentos e sem diminuições e intercalo com uma diminuição. Por quê? Pra gente distribuir essas diminuições da maneira mais igual possível. Se você quiser diminuir ainda mais, você diminui o intervalo aqui. Você faz de 5 em 5 ou a diminuição de 4 em 4 pontos. Se você quiser diminuir menos, quiser acinturar menos, você aumenta o intervalo das diminuições. Faz uma diminuição de 10 em 10, ou de 8 em 8 pontos, ou de 12 em 12. Essa quantidade de diminuições aqui vai depender da sua preferência, ok? Carreira, gente, a gente encerra da mesma maneira, ó. Mesma maneira que a gente encerra as outras carreiras. E vamos continuar aqui para o próximo detalhe. Na próxima carreira, nós vamos continuar subindo as 2 correntinhas, ó. 1 e 2, laçada na agulha. No mesmo lugar agora, ao invés da gente fazer os nossos pontos altos ou pontos altos alongados como a gente vinha fazendo, nós vamos fazer meios pontos. Como é que faz o meio ponto? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como faz. Laçada na agulha, introduz aqui, ó, a agulha e puxa as 3 laçadas de uma vez. As 3 laçadas de uma vez. Laçada na agulha, introduz a agulha, puxa as 3 laçadas de uma vez. Laçada na agulha, introduzo a agulha no meu ponto e puxo as 3 de uma vez. Laçada na agulha, introduzo a agulha aqui no ponto e puxo as 3 laçadas de uma vez. Isso aqui, gente, é um meio ponto, beleza? Só que nós vamos fazer ele de outra maneirinha aqui para poder dar um detalhezinho na nossa peça. O que é que a gente vai fazer? Do mesmo jeitinho, ó, laçada na agulha, só que ao invés de introduzir aqui, ó, onde eu tô mostrando pra vocês introduzindo o ponto, a gente vai pegar aqui, ó, atrás do ponto. Tá vendo aqui essas carreirinhas que tem? Então, a gente vai laçar aqui, ó, e pegar aqui nessa argolinha de trás, ok? Então, ó, venho aqui com minha agulha, introduzo aqui só na argolinha de trás, laço meu fio, fico com as 3 argolinhas na agulha e puxo tudo de uma vez. Laço meu fio, venho aqui, ó, na argolinha de trás, laço meu fio e puxo tudo de uma vez. Laçada na agulha aqui, ó, introduz aqui na argolinha de trás, laço meu fio e puxo tudo de uma vez. E aqui, gente, a gente vai fazer essa carreira inteira dessa maneira, pra fazer como se fosse um detalhe de cintinho no nosso trabalho, ok? Aqui nessa carreira, eu não vou fazer diminuições, só na próxima carreira, ok? Que, ó, em cima das diminuições, a gente faz do mesmo jeitinho, ó. Segue aí, fazendo o seu trabalho, toda essa carreira de meios pontos, pegando na argolinha de trás do trabalho, pra gente criar esse relevozinho bem aqui. A finalização da carreira, gente, a gente faz do mesmo jeito, ao invés de fechar aqui na correntinha, a gente fecha aqui no primeiro meio ponto.
ou meio ponto, ou ponto médio, algumas pessoas falam como ponto médio. Aqui a gente sobe 2 correntinhas de novo, 1, 2. E agora, gente, a gente vai fazer uma carreira sem pegar na argolinha de trás e uma carreira de diminuições também. Como é que a gente vai fazer diminuições aqui nesse ponto? Então, eu dou a laçada na agulha, faço aqui meu primeiro ponto. A gente vai fazer do mesmo jeito, ó, ó, lembrando que nós não vamos mais pegar na argolinha de trás, e sim, normalmente, onde a gente pega aqui dentro do ponto mesmo. 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, no sétimo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Puxo aqui, deixo na agulha, puxo o próximo, fico com 4 laçadas na agulha e puxo tudo de uma vez. Beleza, gente? Então, essa vai ser a diminuição. Então, a gente vai fazer essa carreira toda assim. 6 pontos sem aumento, sem diminuição e uma diminuiçãozinha, ok? Amores, eu atingi o tamanho que eu preciso. Eu tenho 98 centímetros de cintura e mais ou menos. Aí, lá naquela lógica que eu falei pra vocês que eu sempre faço um pouquinho maior, né? Já pensando nos descontos que o crochê vai ceder, ó. Aqui eu tenho uns 44, 45 centímetros. Então, aqui 45 mais 45 do outro lado, 90. Então, eu estou tirando 8 centímetros aqui do meu comprimento final. Aliás, da minha largura final, desculpa. E aqui, gente, se você precisar continuar diminuindo, você continua diminuindo. Se você não quiser diminuir, você também pode só fazer carreiras retas, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Gente, a gente tem 2 carreiras de meios pontos, beleza? Então, aqui eu vou fazer mais 4 carreiras de meios pontos para poder dar essa sensação aqui de cintinho na minha cintura, beleza? Então, aqui as carreiras que a gente vai fazer, que nós vamos fazer da mesma maneira que a gente já vem fazendo, ó. Sobe 2 correntinhas, faço aqui meu primeiro meio ponto e vou seguindo fazendo, ó. Um para cada um na carreira de base, e se você precisar continuar diminuindo, você continua diminuindo aí pra cinturar sua peça. Cuidado, gente, só pra não diminuir demais, pra poder não ficar difícil, muito apertado quando você for vestir a peça, ok? Então, aqui, ó, vou fazer mais 4, talvez se eu mudar a quantidade aqui eu falo pra vocês, mas acho que mais 4 carreiras dessa maneira aqui de meios pontos, ok? Volto já com vocês. Amores, terminei aqui, ó, atingi o tamanho que eu precisava, que totalizei 6 carreiras de meios pontos. Lembrando que a gente fez essa primeirinha aqui, pegando na carreirinha de trás, pra poder dar esse relevinho. E aqui, a gente, nessa direção aqui agora, é a saia do vestido. E eu vou cortar meu fio, porque eu já atingi o tamanho que eu precisava, ó. Então, nessa direção pra cá, vai ser a saia do vestido. E a gente vai trabalhar agora pra cá, a parte de cima do vestido. Escolham onde vocês querem que seja a frente da peça de vocês e as costas. E aqui, ó, coloquei marcadores onde a gente vai subir as alças. Aqui eu dobrei a peça bem no meio, ó, eu dobro a peça assim no meio e escolho mais ou menos a distância que eu quero aqui do centro pra subir minhas alças. Entre um marcador e outro, gente, tem aqui, ó, 25 centímetros, mas aí também vai depender da distância que você quer entre uma alça e outra, se você quer mais fechadinho, quiser mais abertinho. Se você quiser do mesmo tamanho que eu, a gente sobe aqui, ó, uma alça aqui, outra alça aqui, e quando a gente dobra no meio aqui, ó, quando a gente escolhe certinho a frente e as costas, já fica definidinho aqui onde vamos subir as costas, beleza? E aqui vai ser o espaço dos braços, ok? Gente, reservado o espaço pra fazer as alças, que a gente vai fazer. Daqui onde a gente botou o marcador, eu vou fazer... Você não precisa do marcador, viu? Você pode usar um pedacinho de linha, um brochezinho, qualquer coisa que você tenha do lado daí. Aqui vai ser o meio do meu ponto, da minha alça, e eu vou contar 2 pontos pra cá, ó. 1, 2. Introduzo minha agulha e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu engato esse fio. Com a agulha introduzida, eu vou vir aqui, ó, com o meu fio. Puxo ele. Boto aqui em cima da mesa, ó, com a agulha lá, ó, paradinha. E aqui eu vou dar 2 nozinhos, ó. 1 e 2, que é pra segurar bem meu fio. Daqui do jeito que tá, gente,
eu vou só tecer, ó. Puxo meu fio. Opa, para cuidar para não puxar eu do arremate. Puxo meu fio. Aqui eu já conto como ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, 1 e 2. E aqui, eu vou já tirar logo esse marcador aqui para não me atrapalhar. Eu vou fazer 5 pontos altos. Lembrando que eu vou continuar usando o alongado, ok? Ó, vem aqui, faz um ponto. 2, 3, 4 e 5. Estão vendo aí? Então, viro minha carreira. Eu só quero meus 5 pontos. Já conto aqui as correntinhas que eu subi como um ponto. Faço aqui, ó, um ponto baixo aqui em cima desse último ponto. Subo 2 correntinhas, 1 e 2, para dar altura. E faço meus 5 pontos, os meus outros 4 pontos, totalizando os 5. Ó, vou continuar trabalhando com alongado, que eu quero que essa alça ela fique bem fluidazinha. E em cima do último pontinho aqui que a gente fez a correntinha, de correntinhas, eu faço meu ponto. E aqui, gente, a gente vai trabalhar carreiras de vai e vem, ó, até atingir o tamanho da alça que eu preciso. E eu vou repetir essa mesma coisa aqui nas 4 alcinhas, ok? Então, vou fazer aqui as minhas. Façam aí de vocês. Quando vocês terminarem e eu terminar aqui, a gente se encontra. Fazer aqui mais uma vez, ó. Faz o ponto baixo, 2 correntinhas e faço os meus outros pontos. 1, 3, né? 2 aqui que a gente já fez. 4 e 5. E aí, vira a carreira e vamos trabalhar dessa maneira até atingir o tamanho de alça que a gente precisa. Terminei aqui minhas 4 alcinhas, ó, e o fechamento delas vai ser assim, gente, ou com um nozinho ou com um lacinho pra ficar assim caidinha no ombro. E eu fiz 36 carreiras de vai e vem, viu? As 4 alças, ó. E o tamanho ficou 26 carreiras, ó, dando uma esticadinha, ficou uns 50 centímetros, beleza? Então, esse é o tamanho das alças, vou mostrar aqui pra vocês o detalhe, ó. Fiz aquela primeira com vocês, ó, subindo aqui. Depois eu fiz a outra aqui, ó. Esse marcadorzinho aqui tá aqui só pra poder me dizer onde eu escolhi que vai ser a parte da frente do trabalho. Nas costas fiz a mesma coisa, ó. Igualando aqui uma com a outra e aqui também. Ó. Então, as alcinhas vão ficar dessa maneira. E agora nós vamos voltar a trabalhar aqui no corpo do nosso vestido, dando prosseguimento na saia. Agora nós vamos para nossa próxima cor e a gente vai engatar aqui na cintura, ó, onde a gente parou de fazer, da mesma maneira lá que eu ensinei para vocês como é que engata o fio nas alças. Só que aqui, gente, nós vamos engatar o fio, escolher o lugar que vocês querem engatar. A gente vai engatar do mesmo jeito que a gente já engatou lá pra fazer as alças, beleza? Vai ser a última vez que eu vou mostrar pra vocês. As próximas vezes vocês já conseguem fazer sozinhas. Aí, aqui, o que é que a gente vai fazer? Aqui, a gente fez esse relevozinho. Então, aqui nós vamos manter pra poder dar esse aspecto de cintinho aqui na cintura. Então, ao invés de eu botar minha agulha aqui, ó, dentro do ponto cheio, vocês estão vendo aí? Eu vou botar aqui na argolinha de trás, boto na argolinha de trás, puxo aqui minha próxima cor e faço o mesmo nozinho lá que eu já fiz com vocês, ó. 1, 2, puxo aqui meu fio, opa, puxo aqui meu fio, botar essa sobrinha pra trás. E aqui, gente, nós vamos trabalhar da mesma maneira que a gente já vinha trabalhando, ó. Só que nessa primeira carreira, nós vamos fazer ela pegando na argolinha de trás. Então, vai ser toda de ponto alto alongado, lembrando que estamos usando o alongado. Pegando aqui na argolinha de trás, ó. Todinha, dando essa primeira carreira aqui da nossa primeira cor, dando a volta aqui na parte da cintura, ok? Então, façam aí a de vocês, sempre pegando aqui na argolinha de trás, pra poder criar o relevozinho. Ó, já tá vendo como tá criando aqui o relevo? Ao final da carreira, eu volto com vocês. Aqui a primeira carreira da cor mostarda, ó,
terminei, encerrei ela do mesmo jeitinho que a gente já vinha encerrando as outras. Subi aqui 8 pontos. E aqui, gente, a gente vai começar a fazer aumentos em direção ao nosso quadril. Como é que a gente vai fazer? Mais uma vez, aqui a orientação para vocês dos aumentos. Se você quiser aumentar muito mais rápido, você diminui o intervalo de aumento. Você bota de 6 em 6. Eu quero aumentar, mas nem tão rapidamente. Então, eu tô botando aqui os intervalos de 8 em 8. Mas, se você quiser aumentar pouco, você aumenta os intervalos para de 10 em 10, beleza? A mesma lógica daqui das diminuições se aplica também aqui para os aumentos. Como é que eu faço o aumento, Roberta? Fiz aqui, ó, subi 8 pontos. E aqui, ó, no 9º ponto, eu vou fazer 2 pontos na mesma carreira de base. Então, aqui, ó, vou fazer meu primeiro ponto. Lembrando que aqui eu não tô mais pegando na argolinha de trás, viu, gente? A gente só precisava do relevo na primeira carreira. Então, aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto, 1, 2, 3, puxo 3 aqui, e o segundo aqui na mesma carreira de base. Tá vendo? Então, aqui a gente tem um aumento. Aqui eu vou fazer mais 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu faço o meu próximo aumento. Puxar aqui meu fio. 1 e 2. E aqui, gente, eu vou distribuir os meus aumentos pela carreira inteira, beleza? Faço 8 pontos, aumento, 8 pontos, aumento. Aí, vai depender do tamanho que você quer, como eu já expliquei anteriormente. Vou terminar aqui minha carreira e encontro já com vocês. Então, bebezinhas, aqui a gente fez essa primeira carreira de base, né, da troca de cores sem aumentos. A segunda, a gente já distribuiu nossos aumentos, e aí os aumentos vai depender do tamanho que você quer atingir. A segunda aqui, ó, eu vou fazer completamente sem aumentos, viu, do mesmo tamanho da anterior. E a próxima é que eu já vou colocar aumentos. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma carreira sem aumentos e uma carreira com aumentos. A próxima sem aumentos, a próxima com aumentos, até a gente atingir a largura do quadril ou da sua circunferência mais larga do seu corpo, beleza? Pra gente acomodar o vestido pra ficar bem certinho no corpo, ok? Então, vou fazer aqui minhas carreiras distribuindo os meus aumentos, da mesma maneira que eu já falei pra vocês, repetindo, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento, até atingir a largura do meu quadril, beleza? Quando eu atingir, eu volto aqui com vocês. Começo e final de carreira, gente, a mesma coisa, ok? A gente começa as carreiras do mesmo jeito, encerra do mesmo jeito, faz os aumentos do mesmo jeito e mantém carreira do mesmo jeito, ok? Qualquer dúvida, você pode voltar aqui no vídeo. Encontro com vocês quando eu tiver aqui atingido a largura do meu quadril. Gente, eu trabalhei aqui por 17 centímetros, ó, até eu atingir o contorno aqui, a largura da minha parte mais larga. A minha parte mais larga é o quadril, então eu atingi aqui o tamanho que eu precisava e eu vou parar os aumentos. Recapitulando, aqui a gente alternou carreiras sem aumentos com carreiras de aumentos, ó. Fui alternando uma carreira de aumentos onde eu aumentava de 8 em 8. Eu tenho, gente, 130 centímetros de circunferência de quadril, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E aqui, quando chega na parte do quadril, eu gosto de trabalhar com esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, gente, vai ficar aí conforme vocês estão vendo já na peça pronta, nem muito colado ao corpo, nem muito soltinho, ó. Se eu tenho 130 centímetros de quadril, aqui, ó, eu trabalhei até uns 62 centímetros, então aí mais ou menos uns 124 aqui, né, somando frente e costas. Então, eu gosto de trabalhar mais ou menos com essa medida, ou 10 centímetros a menos, ou 8 centímetros a menos, já considerando que o crochê dá uma cedidinha. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou continuar carreiras retas, gente, sem aumentos até atingir o tamanho que eu quero, ainda trabalhando com essa cor aqui. Quando eu atingir o tamanho da troca de cor, eu retorno com vocês, viu? Mas agora sem segredo, só carreiras retas, circulares, sem aumentos, até a gente atingir o ponto da nossa próxima troca de cor, ok? Encontro com vocês já já. Meus amores, retornando aqui com vocês, eu avancei por mais algumas carreiras. Sei que vocês gostam quando eu falo quantidade de carreiras, então aqui eu avancei por 37 carreiras,
o que me deu, em centímetros, 39 centímetros. Qual é a altura que tá aqui? Vocês estão vendo mais ou menos aí na foto qual é a altura que ficou aqui, essa parte amarela, que é até ali onde, mais ou menos onde termina meu bumbum. E aqui agora, gente, a gente vai para a próxima troca de cores. Lembrando que lá onde eu parei com vocês nos aumentos, onde eu atingi a largura do meu quadril, eu parei de fazer aumentos e fui trabalhando tudo em carreiras retas sem aumentos, beleza? Então agora nós vamos para a próxima troca de cor. Gente, eu já engatei aqui minha próxima cor, que é o laranja. Da mesma maneira que eu engatei com vocês lá no começo da amarela, vamos permanecer nessa primeira carreira aqui, ó, pegando na argolinha de trás, pra gente dar esse relevozinho aqui no trabalho, como se fosse a costura do tecido. E tudo que a gente fez aqui para os aumentos não ficarem marcados, ficarem o mais distribuídos possível, aqui a gente vai fazer o aumento bem marcadinho, que é para poder dar a sensação de como se fosse uma preguinha no tecido, entenderam? Então aqui, ó, eu fiz 8 pontos e aqui agora a gente vai fazer o aumento. Vou fazer o aumento junto com vocês. Uma vez, gente, a orientação dos aumentos também aqui vale. Se você quiser que seu vestido aumente mais, que ele fique mais embabadadinho, você diminui o intervalo de aumentos, faz aumento aí de 5 em 5 pontos, de 6 em 6 pontos. Agora, se você quiser que o vestido aumente menos, fique menos embabadado, você aumenta os intervalos, faz de 10 em 10, de 12 em 12, fica da sua preferência, ok? Eu vou fazer aqui meus aumentos de 8 em 8. Aí, qual vai ser a diferença desse aumento aqui? Vai ser a mesma coisa, gente, que a gente já fez, ó. Só a primeira carreira que a gente vai pegar aqui na argolinha de trás. Faço o primeiro ponto. Faço o segundo ponto aqui, ó, na mesma carreira de base. E eu vou fazer um terceiro ponto aqui, ó, pra poder esse aumento ficar bem marcadinho, como eu disse pra vocês, ficar uma espécie de preguinha no nosso trabalho, beleza? Fiz aqui mais 8 pontos e vou repetir o meu aumento de novo. Então, vai ser a mesma coisa dos aumentos que nós já aprendemos a fazer. A única diferença é que a gente vai botar aqui 2 aumentos no mesmo ponto para dar essa sensação de preguinha. E aqui, gente, a gente vai fazer essa primeira carreira toda desse jeito, pegando na argolinha de trás e distribuindo os aumentos dessa maneira, ok? Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Aqui bem de pertinho pra vocês, gente, como é que ficou. E a carreira a gente continua encerrando da mesma maneira que a gente vem encerrando lá desde o começo do trabalho, beleza? Ó, distribuir aqui meus aumentos pra poder ficar bem certinho aqui o nosso intervalo. Então, vocês adaptam aí o de vocês do lado daí. E aqui, gente, na carreira seguinte, a gente inicia ela da mesma maneira que nós já iniciamos as outras, ó. E eu só, lembrando vocês que a gente só pega na argolinha de trás aqui nessa primeira da troca de cor, ó, pra fazer o relevo. Nessa daqui, a gente já passa a pegar dentro do ponto normalmente. Aqui agora, a gente vai trabalhar até chegar aqui nos aumentos. Aí, mais uma vez, se você quiser fazer só a primeira carreira de aumentos, você faz só a primeira. Eu quero aumentar aqui mais um pouquinho, ó. Então, ó, cheguei aqui no meu aumento, vai dar pra vocês perceberem direitinho que ele vai ficar bem marcadinho. E aqui nesse ponto do meio, ó, no primeiro eu fiz só um ponto. E nesse aqui do meio, eu vou fazer novamente os meus 3 pontos. Um, que é o ponto normal, e mais os 2 que configura aqui como se eu estivesse fazendo 2 aumentos. Pra poder eu dar movimento aqui na saia do vestido. E aqui, gente, eu vou fazendo em cima dos meus pontinhos. Normalmente, ó, pegando dentro do pontinho, até chegar lá no aumento, no pontinho do meio novamente, onde eu vou fazer o mesmo aumentinho de novo. E na carreira seguinte, eu já vou parar meus aumentos e fazer carreiras retas, beleza? Ó, cheguei aqui no meu aumentinho novamente, ele vai estar bem marcadinho, né? Porque a gente deixou ele bem marcadinho aí, ó. O primeiro ponto do aumento eu faço normalmente. E aqui no pontinho do meio, eu faço meu primeiro ponto, que é o ponto normal, e mais 2 aumentos. 1 e 2. E é isso, gente, essa carreira a gente vai fazer dessa maneira, e a seguinte nós vamos parar os aumentos só fazendo um ponto para cada um na carreira de base, beleza? E aí, como eu disse pra vocês, começa e termina da mesma maneira como nós já fizemos aqui na parte amarela, ok? Encontro com vocês quando eu avançar mais aqui no meu trabalho. Então, gente, vamos lá, ó, fiz aqui, avancei meu trabalho, conforme eu tinha explicado pra vocês. Eu fiz só essas 2 carreirinhas aqui, ó, de aumentos duplos,
O restante das carreiras eu mantive do mesmo tamanho, em carreira circular, conforme a gente já vinha trabalhando. Aí aqui, gente, mais uma dica pra vocês. Aqui eu quero que essa parte fique bem rodadinha. Então, se você não quiser fazer tantos aumentos aqui, você pode só fazer umas 2 carreirinhas de aumento sem ser aumento duplo, que ele vai ficar assim, ele vai dar uma aumentadinha que precisa pro vestido ficar com balanço, mas não vai ficar tão rodado, beleza? Porque eu quero que o meu fique mais rodado assim. Agora vamos para a orientação seguinte. Meus amores, a parte azul petróleo foi até mais ou menos da altura do peito. A parte dos mostarda eu fiz até mais ou menos a altura ali da dobrinha do bumbum. E essas 2 partes, elas são coladinhas ao corpo, a gente vai deixar rodado, é só a partir aqui depois da dobrinha do bumbum. Essas 2 partes aqui, o mostarda e o azul petróleo, elas são de tamanhos diferentes, só que para dar um visual mais equilibrado na barra do vestido, eu quero manter essas 2 últimas cores aqui, que é o laranja, que eu acabei de terminar, e o cru, que a gente vai fazer a seguir, mais ou menos ali do mesmo tamanho. Então, gente, quando você estiver fazendo aqui essa parte do laranja, você já vai pensando mais ou menos quanto tempo falta, ou qual o tamanho que falta para você completar o comprimento que você quer do vestido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho que tá o meu. Aqui, contando com as 2 carreiras de aumento, ó, no total, são 21 carreiras, que ficou com 20... Eu já medi aqui antes, ó. Ficou com uns 27 centímetros. Então, é isso aqui também mais ou menos que falta para eu terminar o comprimento do meu vestido. Então, você tenta manter aí o máximo equilibrado possível. Uma carreirinha a mais ou a menos não vai dar muita diferença no visual final, mas o máximo possível do mesmo tamanho vai ficar mais legal a barra do seu vestido. E aqui, gente, como a minha mesa é pequenininha, não dá pra eu mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês, tá bem rodado, então, aqui, ó, 1,15 m, tá? Essa parte da frente, então, 2 vezes a circunferência total está com 2,30 m. Porque, como eu disse pra vocês, eu quero isso bem rodado, mas vocês não precisam fazer tão rodado assim. Agora, nós vamos iniciar a próxima cor, que basicamente vai ser a mesma coisa aqui do laranja, ó. A primeira argolinha pegando a primeira carreira pegando na argolinha de trás, fazendo esse aumentozinho duplo, só que eu vou fazer só uma carreira de aumento. A próxima eu já vou manter o mesmo tamanho, beleza? Vou iniciar a carreira com vocês e o resto vocês fazem sozinhas. Meus amores, o engate do fio nós fazemos do mesmo jeito que eu já expliquei pra vocês, ó. Fiz o início da carreira do mesmo jeitinho, pegando na argolinha de trás, e aqui fiz 8 pontos e aqui eu vou fazer o meu aumentozinho duplo. Então, aqui nesse ponto da carreira de base, eu vou fazer os meus 3 pontos. 2 e 3. Faço mais os 8 pontos sem aumento. Feitos os meus 8 pontos sem aumentos, eu repito aqui o meu aumento duplo. E aqui, gente, eu vou manter dessa maneira a carreira inteira, fazendo um aumento duplo e alternando com os 8 pontos. Deixa eu só desatar esse nozinho aqui. Ó, terminei aqui o aumento duplo e alterno com os 8 pontos. E aí, a carreira seguinte, eu não vou mais fazer aumentos, porque eu já atingi o tamanho mais ou menos que eu vou querer aqui da barra desse vestido. A carreira seguinte, gente, se você quiser fazer aumentos, fica pela sua conta. Mas lembrando que nós fazemos só a primeira carreira aqui, pegando na argolinha de trás. As seguintes eu vou fazer mantendo o mesmo ponto, já pegando aqui no ponto cheio. Para esse vídeo não ficar repetitivo, que eu já falei isso tudo pra vocês, vou avançar aqui nas minhas carreiras e eu já volto com vocês pra gente fazer os acabamentos do nosso vestido, beleza? Amores, aqui eu trabalhei por mais 20 carreiras, lembram que nós aqui fizemos 21 e eu disse pra vocês fazerem mais ou menos o mesmo tanto de carreira. E aqui vai mais uma dica de quando eu estou trabalhando com esse fio, com o Fiore. Eu normalmente, quando eu tô trabalhando com ele, eu termino uns 5, 6 ali centímetros antes do comprimento final, porque a gente sabe que o crochê dá uma cedida. Então, quando a gente vestir, esse trabalho ele vai pesar um pouco. Se eu terminar exatamente do tamanho do comprimento longo, ele possivelmente, quando ceder,
vai arrastar no chão. E eu não gosto quando fica arrastando no chão, até mesmo porque danifica a peça. Então, eu termino ali uns 5, 6 centímetros antes do comprimento final, pra quando a gente vestir ele, dar uma pesadinha e ficar bem ajustadinho. A primeira vez que você for vestir, você vai estranhar que ele vai ficar ali um pouco menor, mas logo no primeiro uso, ele já dá uma pesadinha e fica ali do comprimento certinho, beleza? Então, aqui repetindo, ó, fizemos os aumentos só aqui nessa parte, e aqui eu mantive o mesmo tamanho, o mesmo tanto de pontos pelas 19 carreiras subsequentes, somando 20 carreiras. E agora eu vou fazer o acabamento junto com vocês. Aqui da nossa peça, gente, vai ser o mais simples impossível, ó. Do jeito que a gente termina aqui, estamos aqui na parte final, na barra do vestido. Vou aproximar aqui para vocês verem. Nós vamos contornar aqui toda a barra de pontos baixos, ó. Aqui eu subo 2 correntinhas e eu vou contornar toda a minha barra fazendo um ponto baixo para cada ponto na carreira de base. Cuidado para você não fazer esse ponto aqui apertando muito assim o fio, ó. Tem gente que faz mais assim apertado, porque senão vai dar uma sensação de diminuir a barra e a gente quer essa barra super fluida. Então, façam aí com a sua mãozinha mais folgadinha, ó. E vamos contornar essa barra todinha aqui do vestido. Quando eu terminar essa parte, eu volto aqui pra me encontrar com vocês. Dei aqui toda a minha volta, gente, ó, de pontinhos baixos. Se você quiser, você já pode encerrar aqui, viu? Já fica um acabamento super bonitinho. Mas eu quero fazer mais um detalhezinho. Como a gente trabalhou, ó, vou fechar bem aqui naquelas 2 correntinhas. Aliás, no primeiro ponto baixo aqui, da mesma maneira que a gente vinha fazendo os pontos altos. Aqui, ó, com um baixíssimo, e vou subir 2 correntinhas. Da mesma maneira que a gente vinha fazendo aquela brincadeirinha de pegar na argolinha de trás pra dar uma sensação de costura, eu também quero fazer aqui no acabamento, gente, que dá a sensação também como se fosse um acabamentinho de costura aqui, ok? Então, ó, subi minhas 2 correntinhas, e a próxima carreira eu vou fazer do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo a outra de ponto baixo, só que eu vou pegar na argolinha de trás, ó. Vou fazer toda a volta aqui, só pegando na argolinha de trás, pra gente dar esse acabamentinho aqui, com sensação de costurinha, de acabamento mesmo de costura, ó. Então, vou dar a volta todinha, pegando na argolinha de trás, e mais uma vez, você tomando cuidado pra não apertar muito o seu ponto, pra não diminuir aqui na barra do vestido, beleza? Porque quando a gente trabalha com ponto baixo, normalmente a gente tende a dar mais uma apertadinha no ponto. E eu não quero fazer isso, beleza? Então, ó, façam aí a barrinha de vocês toda dessa maneira, pegando aqui na argolinha de trás. A sua barrinha aqui, ó, vai ficar dessa maneira o acabamentinho. Agora eu vou mostrar aqui finalizando com vocês, mas basicamente é fazer o último pontinho aqui, ó, pegando na argolinha de trás. Venho aqui no primeiro ponto aqui que a gente fez, faço um ponto baixíssimo, e agora que eu já cortei, mas aí você corta o seu se você tiver cortado, e é só arrematar esse fio, e essa parte aqui do nosso vestido está pronta. A parte de cima, gente, do acabamento, eu voltei aqui pro nosso azul petróleo, e aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. Vou correr aqui, engatei aqui meu fio, ó, esse aqui é um engate recente. Fiz o ponto baixo, vou subir a outra correntinha e eu vou fazer tudo aqui, ó, de pontinho baixo. Ao redor aqui da nossa parte de cima, todinha do vestido, ó. Onde tem um pontinho, eu vou colocar um pontinho baixo. Sem segredo. Aí, quando chegar bem aqui em cima da alcinha, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer na alça. Parte do corpo, e aqui nós vamos subir pra alça. Pra manter aqui o cantinho da alça, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. O ponto seguinte a gente faz aqui, ó, introduz e puxa, mas só que não laça. E vem aqui, ó, pro ponto seguinte da alcinha, introduz e fecha os dois ao mesmo tempo pra gente fazer esse cantinho, viu? Só um detalhezinho aqui pra manter o cantinho. E aqui, gente, eu gosto de fazer dessa maneira. Eu gosto de ir sentindo aqui onde cabe um pontinho, ó. Então, eu vou correndo aqui, essa parte todinha desses pontos altos horizontais, e eu vou correndo aqui onde eu acho que cabe um pontinho,
eu vou fazendo um pontinho baixo pra poder fazer o nosso acabamentinho, ó. Ok? Então, eu vou fazer dessa maneira todinha aqui na alcinha. E aí, a gente vai correr... Vamos correr aqui nossa parte de cima todinha dessa maneira, ó. Onde tiver ponto alto, a gente faz um pontinho baixo em cima. E aqui nas alcinhas, a gente também faz ponto baixo, tipo como se a gente estivesse fazendo uma coberturinha. Chegou aqui na parte dos pontos, a gente faz os pontos de novo. Quando tiver o cantinho, a gente fecha esses dois aqui junto pra manter o cantinho. E dessa maneira a gente vai correr aqui toda a nossa parte superior do vestido de pontinhos baixos. Terminando essa parte, a gente vai correr tudo com o mesmo pontinho lá, aquele detalhezinho de pegar na argolinha de trás. Então, como eu já fiz com vocês lá na parte de baixo, aqui vocês repetem a mesma coisa, não tem segredo, beleza? E mais uma vez repetindo, se vocês quiserem deixar só no pontinho baixo também fica bonitinho, mas é porque eu gosto daquele efeitinho que dá do segundo pontinho baixo pegando na costurinha. E eu volto com vocês quando finalizar, beleza? A nossa parte de cima vai ficar dessa maneira. O legal aqui, essas alcinhas, dá pra você regular, então, a altura que você quer o vestido. Se você quiser ele mais em cima, você deixa as alcinhas menores. Se você quiser ele mais embaixo, você deixa as alcinhas maiores. A título de informação, gente, eu tenho 1,65 m de altura. Então, ó, daqui do decote até lá a barra do vestido, eu fiquei mais ou menos com 1,5 m de comprimento do vestido. E dando aqui uma visão geral e final aqui do vestido pra vocês. Eu fiquei apaixonada por essa troca de cores. E aqui na barra do vestido, ó, que nós aumentamos aqui, a gente ficou com 1,25 m, 1,26 m, mais ou menos aqui de barra do vestido. Se a gente der uma esticadinha, talvez ele fique um pouco maior. Mas a ideia do vestido foi essa, como eu falei pra vocês, ficar mais juntinho ao corpo até aqui a altura do quadril, e a partir do quadril a gente deixar ele mais rodado e fluido. E o tutorial foi esse, gente, espero que tenham gostado. Um vestido super simples, bem fácil de fazer, todo em ponto alto alongado, né, como vocês sabem que eu gosto de usar. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, me sigam no Instagram, eu sou Roberta Ramona no Instagram, e também no YouTube, procure por Roberta Ramona Crochê, que vocês me acham lá. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal da Euroruma, deixem um gostei de vocês, ativem o sininho para ficar por dentro aí de todos os vídeos da Semana do Crochê. E um cheirão e tchau!